Boa tarde, senhores. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o nosso segundo. Hoje o papo é com um dos executivos mais completos do agro. Alguém que viveu o setor por dentro, passou mais de 20 anos, né, em várias fases, com culturas corporativas diferentes em várias multinacionais. O Rodrigo começou numa pequena empresa de irrigação, depois passou pela Monsanto, passou pela transição para a Bayer, depois passou por um fundo de investimento, depois para a Damar, né, onde teve uma história super interessante, depois na Caldic e agora, mais recentemente, na Sinagro. Não seria exagero falar que é uma lenda, né? Assim, todo mundo conhece o Rodrigo. Então, é uma honra que está com a gente, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer. Lenda é exagero, mas agradeço. Não é, não. Eu queria começar. é, Como você entrou no agro, Rodrigo? Isso para mim foi um negócio muito natural, né? Eu sou tataraneto de agricultor. Né? Meus pais, os dois são agrônomos, que conheceram na faculdade de agronomia. Eu tenho mais dois irmãos agrônomos. Foi uma coisa assim, quase que automática. Sabe? Eu pensei em ser médico, mas depois eu falei, cara, eu morei na roça até meus 12 anos de idade, né? E a gente mudou para a cidade quando eu entrei na quinta série, né? Que aí eu tinha que fazer uma escola melhor. Então, para mim, foi um negócio muito automático, cara. A minha mulher disse que na minha família, a minha mulher é dentista e advogada, né? A gente se conheceu quando nós dois fazemos faculdade lá em Piracicaba e ela estudou odontologia na Unicamp lá. Ela disse que o almoço da minha família é muito chato, porque a gente só fala de agricultura. Né? Então, é uma coisa, cara, é quase que genética. Você já nasceu no setor, né? E esse negócio é uma droga, é um vício. Quando eu saí da MAC, eu tinha um acordo de não concorrência, né? Eu não podia fazer nada que o Grupo Singenta fizesse. Eu fui trabalhar na Caldic, né? Que era outro segmento, e eu fiquei 3 anos lá no total. Rapaz, eu senti uma saudade, cara. É um negócio assim, eu preciso voltar a ver agricultor, ver roça, ver, sabe? É genético. Para mim foi um negócio natural. Tem uma escola de agro lá em Piracicaba, na Exalc, né? Assim, que todo mundo que não formou lá é meio um outsider, assim, né? Porque a maior parte da liderança do agro nasceu ali, né? Eu diria para você o seguinte, tá? A Exalc é uma boa máfia, tá? E eu gosto muito de ser da parte da máfia, tá? É uma máfia, assim, todo mundo se ajuda, todo mundo se conhece, né? Tem uma coisa das pessoas se ajudarem, e isso aí é muito bom, tá? Obviamente que tem exageros, né? De coisas que são exageradas, mas assim, hoje você tem ótimas faculdades espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Você tem a Exalc, obviamente que tem uma reputação muito antiga e tal, mas eu obviamente, meu avô é formado lá, meus pais são formados lá, eu e os meus dois irmãos somos formados lá, né? Eu tenho um monte de tio, primo formado lá, então eu tenho um carinho muito especial, sem dúvida. Mas assim, você tem ótimas faculdades espalhadas pelo Brasil inteiro hoje, né? Muito bom. E essa jornada na indústria, Rodrigo, que a gente acaba vendo, assim, né? Tem essa presença dos gigantes, né? Dos incumbents no agro, né? Singenta, Bayer, é, do Corteva, as traders. É, Como é que é essa jornada profissional trabalhando nessas empresas que acabam tendo uma pegada tão grande, né, assim, importância enorme no setor? Como é que foi sua jornada nessas empresas? Entrei na Monsanto, eu tinha 20 e poucos anos de idade, né? E foi uma experiência muito diferente, né? Porque a Monsanto naquele tempo era o americano dos anos 90, resultado, 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 e a gente estava lançando a biotecnologia, era aquela coisa, era uma loucura, cara, e a gente tinha fazendo plantio direto, era uma loucura, e todo mundo apaixonado pelo plantio direto e pela biotecnologia. Então foi uma cultura muito, muito, para mim, muito engajadora, né? Depois eu fui trabalhar na Bayer, antes até da Bayer comprar a Monsanto, bem antes, que era uma cultura completamente diferente. Então, que era uma cultura muito mais quadrada, muito mais faz o que tem que fazer e não é tanto de entrega, não é tanto de paixão pelo resultado, era muito mais de seguir as coisas e tal. Então, é uma cultura muito diferente, né? E que hoje as duas acabaram se misturando, né? Eu tenho grandes amigos que estão lá, que eram da Monsanto, que hoje são Bayer, amigos que
que eram Bayer e que hoje estão trabalhando todos juntos, alguns que inclusive eu levei da Monsanto para Bayer para trabalhar comigo, que ficaram lá muitos anos. Então, o que acaba acontecendo, né, as culturas foram se modificando, né, Luiz, e as grandes empresas, elas são, o meu pai sempre falava isso, né, elas são um lugar perfeito para você aprender com o dinheiro dos outros. É, porque elas são muito grandes e as coisas acabam, muitas vezes elas vão te empurrando para frente, né, e você aprende muito. Né? Mas essas culturas foram mudando ao longo dos anos, né? E a Monsanto, como eu te disse, era uma cultura muito, para mim, foi a minha primeira grande escola, né? Depois a Bayer, cultura muito diferente, muito mais formal, muito mais estruturada. Depois eu trabalhei um período de curto de tempo num fundo de investimento, que aí era porrada, era fazer acontecer. Depois eu fui trabalhar na Adamar, que era uma empresa originalmente israelense, que foi comprada pelos chineses, era uma loucura completa. Né? Então eu saí dos americanos, fui trabalhar com os alemães, trabalhei num fundo de investimento que era brasileiro e argentino e holandês, depois fui trabalhar com os israelenses que viraram chineses, que depois compraram a Singenta também, né? Então, assim, são culturas Aprendeu totalmente todos os sotaques aí, né. todos os sotaques, né? Então aí depois, quando eu saí, eu voltei a trabalhar de novo nesse fundo que era americano, e aí a empresa foi vendida para os holandeses. Né? Aí eu tive que aprender a trabalhar com a cultura europeia atual, que é um desafio grande. Então, assim, cada uma dessas culturas tem coisas muito boas e coisas difíceis, né? Então, a Monsanto, por exemplo, tinha uma cultura maravilhosa de resultado, de foco, de paixão, de ir para cima, e isso era muito bom, assim, né? E era uma máquina de moer carne, você aprendia muita coisa, né? Mas era um ambiente que você sempre tinha muita competição interna. Na Bayer já era tudo quadrado, né? E eu, por exemplo, sofri muito tempo trabalhando, fiquei quase 5 anos na Bayer, sofri bastante com a cultura lá. Né? A Adamar já era mais empreendedorismo. Então, você vai assim, se adaptando, né, às culturas diferentes, né? E vai crescendo junto com elas. Mas cada uma delas tem uma coisa boa. Os israelenses, por exemplo, são super transparentes, super empreendedores, são super fáceis de trabalhar. Né? Os chineses já são um pouco diferentes. Então, o importante é você ir mantendo a tua cabeça e se adaptando e aproveitando o que tem de melhor para aprender. Uma coisa que eu vi, eu entrei tardio, né, eu fui parar no agro, tinha 30 e poucos, acho que 30 e tantos, né. E uma das coisas que me impressiona no setor até hoje, é que forma uma escola mesmo. Então assim, apesar das empresas terem culturas diferentes, tudo, tem um jeitão de trabalhar no agro que as pessoas mais ou menos compartilham, né. É uma coisa que eu acho legal pra caramba, assim, é um setor super global, né, integrado, eh, tem um foco no cliente, né, assim, esse jeitão do agro, que eu acho que você representa tão bem, né, eu acho que é tão legal. Que você acha, assim, na parte de visão de trabalho, assim, que é importante pra galera que tá entrando no agro agora, para entender isso, né, assim, ver como é que esse setor trabalha, responde essas pressões todas, com essa instabilidade toda que sempre teve, né, assim, o agro tem esse problema de depender de chuva, que faz com que ele tenha anos bons e anos ruins, né. Qual que é a sua leitura disso? Então, o meu avô, que era agricultor, aí filho de agricultores, né, Luiz, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: o agricultor é um jogador inveterado disfarçado de profissão séria. Então, e ele era agricultor, né? Então, é assim, o agricultor é um cara que ele corre risco o tempo todo, né? E só tá nisso, né? Quem gosta, quem tem paixão, né? A minha mulher me mostrou uma foto de um cara todo sujo de terra voltando da fazenda. Você tá vendo como é que é? Isso aqui é você. Quando eu vou para a fazenda, eu volto todo sujo também, tudo imundo, né? Então é assim, o agricultor é um cara que ele é apaixonado por aquilo que ele faz, e principalmente o agricultor brasileiro. Tá? O agricultor brasileiro ele é um ser especial. Tá? Ah, ah, então, o cara jovem, assim, ele precisa hoje, o que eu acho, e acho que é uma coisa que falta na juventude, as pessoas têm que gostar de gente. E o agricultor, eu faço uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás com um cara que trabalhava comigo na Monsanto, chamado Márcio Scaleia, que é um cara maravilhoso, um cara brilhante, um cara com uma história linda no plantio direto do Brasil,
que ele me ensinou a fazer pergunta para agricultor. Como é que eu construía as perguntas que eu ia fazer para o agricultor. E quando você se interessa genuinamente pelo negócio do agricultor, e o agricultor entende que você está fazendo pergunta e tentando ajudá-lo através das perguntas ou dando sugestões que o ajudam, o cara começa a gostar de você, começa a se abrir, começa a criar uma relação de confiança. Então, acho que a primeira coisa assim, você tem que gostar de roça, e tem que gostar de agricultor, tem que gostar de gente e entender que a vida do cara é difícil. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Luiz, que é um negócio assim, inacreditável o que está acontecendo, né, nos últimos 5 ou 10 anos, né? Do ponto de vista tecnológico, a agricultura está evoluindo de uma maneira tão absurda, tá? Tão absurda, que a curiosidade e a aprendizagem das coisas ela é extremamente importante, né? Eu sou formado há 32 anos, né? E o que é recente, né? Assim, não é uma coisa, não estou formado há 50 anos. Foi nos últimos. Se você olha para, por exemplo, para a engenharia, né? Eu tenho um amigo meu que é engenheiro, né? O que surgiu de conhecimento novo na engenharia nos últimos anos? Pouca coisa. Você vai na agricultura, na agronomia, na agricultura, é impressionante o que surgiu de coisa nova, de conhecimento técnico. Então, o cara tem que ser curioso, tem que estudar, tem que aprender, tem que estar informado o tempo todo. Mas ele tem que trabalhar para ajudar o produtor. Hoje o produtor ele está com uma situação, o produtor ou o distribuidor, assim, excesso de oferta de informação, muita gente falando muita coisa para o cara, mas ninguém efetivamente querendo ajudar para trabalhar, para ajudar o cara a ter sucesso. Então, isso é um pouco assim. A curiosidade e o conhecimento técnico deixaram de ser uma coisa genérica, porque tem tanta coisa nova e o produtor acaba se perdendo com tanta informação. Se a pessoa se tornar um canal de levar informação, o produtor vai dar valor. E assim, eu uso muito essa técnica de fazer pergunta que eu aprendi com o Márcio Scaleia, que hoje está com 80 anos de idade e que é um cara espetacular. E eu aprendo de cada um com quem eu converso. E aí, quando eu aprendo de um, eu logo depois eu consigo transmitir um pouco do que eu aprendi daquele um para o outro. E assim vai. E aí isso vira uma coisa muito positiva. Então, você tem que gostar de aprender e gostar de ajudar o cara. Porque aí o cara percebe e cria confiança em você. Mas você tem que ter uma intenção honesta de ajudar o cara. Não, você não está lá só para vender um produto ou para receber um dinheiro dele. Acho que esse é o diferencial. E é um pouquinho de crédito, então. Nós estamos passando por esse crunch de crédito, né? Que é, que é um negócio forte, né? A gente vê assim, isso talvez mude a forma como o mercado opera daqui para frente. É, eu queria ouvir um pouquinho sobre sua pegada nisso. Você teve você teve coisas de crédito tão legal para trás, teve a jornada da Max que me contou outro dia. Eu gostaria de, assim, esse talvez seja a informação mais importante desse podcast, assim, qual que é o segredo para sair desse nó que a gente está? É assim, eu acho que o mundo, ou o agro brasileiro, está passando por um momento de inflexão muito, muito preocupante. Eu comecei a trabalhar no meu terceiro ano da faculdade, eu tenho 34 anos de mercado, né? E eu vi crises muito feias, tá? E essa semana eu tive a oportunidade de tomar um café com uma pessoa que era o diretor comercial da Monsanto quando eu fui promovido a gerente. Puta, cara, fantástico. Depois eu trabalhei com ele de novo numa outra situação. E aí eu virei para ele e falei assim: você já viu uma crise feia assim? Não. E esse cara tem mais de 70 anos de idade. Então nós estamos passando por um momento muito crítico. Né? Quando você tinha, né, eu me lembro no fim dos anos 90, quebrou a Laranja Lima, que era um distribuidor que tinha aqui no interior do estado de São Paulo. Pô, a Laranja Lima, a quebra inteira da Laranja Lima deve ter sido, sei lá, 80 milhões de dólares, 70 milhões de dólares. Agora você olha um RJ de um distribuidor desse aí, é US$ 1 bilhão. Quer dizer, o tamanho das coisas mudou completamente. Né? Quando eu trabalhei tanto na Bayer quanto na Damar, eu passei por muita situação de pegar. Eu fui ser diretor da Bayer no Cerrado, a gente tinha uma situação de muita dívida para trás, tá? Por conta da crise de
2004, 2005, 2006, a gente tinha muita dívida para trás. E depois, quando eu fui para a Damar estava numa situação muito difícil no Brasil, também tinha muito problema de crédito. Né? O que a gente fez nessas duas situações, né, Luiz? A gente entendeu o seguinte, que crédito é uma parte muito relevante da estratégia. Né? Hoje, o CEO de empresa ou dono de distribuidor, o cara tem que entender que ele ter uma estratégia de crédito e processo de crédito é tão importante quanto ele vender. Porque se ele vender e não receber, ele está morto. Tá certo? Eu tive que entender isso muito cedo na Damar, porque eu não tinha caixa. Tá? Então eu não tinha espaço mais para errar. Né? E quando você não tem caixa, e depois da Damar eu trabalhei num fundo de investimento, né, trabalhei com fundo de investimento, e caixa é tudo, né? Você aprende isso. Então, o que a gente fez lá? A gente criou uma metodologia de crédito super segmentada, super eficiente, em que para cada situação a gente tinha um procedimento, uma série de documentos, uma série de regras, né? O que assegurava que, para aquela situação específica daquele produtor ou daquele distribuidor, a gente estivesse oferecendo a modalidade de venda adequada, tá certo? Para que ele pudesse ter uma garantia boa para nos dar. O que isso significou? Durante os 8 anos que eu fiquei na Damar no Brasil, né, 7 anos e meio mais ou menos, a gente teve uma inadimplência baixíssima. Assim, e a inadimplência aqui não é só, eu estou dizendo, não só de perda de conta, mas entre atraso de conta e perder conta dava menos de 1% sempre. 0,7, 0,6, 0,8. Por quê? Porque a gente fazia muito melhor. Né? A média de mercado da indústria sempre foi aí 3, 4%, incluindo o atraso. Né? Lá, incluindo o atraso, tinha coisa que você recebia no outro ano, mas era de rodando. Então era muito menor que a média. Né? Só para você ter uma ideia, o recebimento médio de crédito rural, acho que nos últimos 15 anos dos créditos rurais, aí é entre 1,5% e 2,5% de inadimplência. A nossa era menos da metade disso. Né? Então, isso é muito. E o crédito rural recebe muito melhor que a indústria e recebe historicamente. Então, isso ajudou muito. Né? Então, a gente construiu um processo super disciplinado e estruturado, e a gente tratou o cliente, né? Tem muita empresa que faz segmentação de perfil de cliente. A gente endereçou a segmentação de crédito como se fosse uma segmentação de comportamento de compra. Né? Então a gente fez o que a gente chama de ultra segmentação de crédito, que é um negócio que funcionou, para cada caso tem uma solução. Né? E a gente meio que sistematizou isso, tudo feito de maneira, né, no Excelzão velho de guerra, né? O Excel funcionava e funciona bem, né? E a gente conseguiu ter um sucesso muito bom. Né? Isso aí, o que eu vejo hoje, né, Luiz, é que as pessoas ainda dão crédito, muito crédito no relacionamento. Isso vai acabar. E eu vou te dizer por quê. Tá? Porque o cara que é bom hoje não vai ser bom sempre. Tá? Ele não vai ser bom sempre. Né? Eu conheço, enfim, essa semana eu estava conversando com um amigo que vendeu para um agricultor que eu conheço faz 20 anos, faz 30 anos. Cara, espetacular. Só que pô, o cara pegou 2 anos de seca e deu uma errada na mão, comprou mais terra do que devia, enfim, e pegou dinheiro, financiamento, a CDI mais 3, só que o CDI mais 3 virou 18%, né? E isso aí tá quebrando o cara. Então, o cara que sempre foi bom, produtividade boa, 75 sacos de soja por hectare de produtividade, mas errou a mão. Né? Então, se você não fizer uma análise profunda de cada um dos casos, de maneira estruturada, você vai errar, porque o cara que é bom hoje pode não ser bom amanhã, e não é que ele está fazendo de sacanagem, cara, ele errou, ele fez um movimento de gestão errado, tá certo? Não é que ele é um bandido que está querendo te dar o cano, não é isso, mas você dar crédito para esse cara pode ser arriscado, e você pode perder dinheiro, e pode ser que ele mesmo querendo te pagar não consiga, né? E a mesma coisa para o distribuidor, eu já vi muito distribuidor muito bom, a gente séria quebrar. Né?
a inadimplência média da distribuição é muito mais alta, né? Porque o distribuidor acaba vendendo muito mais para o cara de risco do que a venda direta, né? Então, é assim, o que você tem que fazer é profissionalizar a tua engenharia de crédito, né? Você dá crédito para quem tem relacionamento não funciona mais. E não é só por causa desse momento de crise, é porque o mundo está muito mais volátil. A gente ficou aí 5 anos, de 2018 até 2022, né, num cenário céu de brigadeiro. Aí todo mundo pagava, né? Agora nós estamos voltando para o mundo real, né? Eu planto cacau lá, puta, vendi umas 30 toneladas de cacau a R$ 67. Assim, nossa senhora, vou ficar milionário, né? Agora está 25. Então assim, o mundo vai e volta, né, na agricultura. E a gente nunca viu, assim, eu nunca vi o produtor tão alavancado. Tem muita dívida. Acho que ninguém acreditou que ia ficar com essa taxa real tão alta por tanto tempo, né. Luiz, né, isso aí, assim, eu acho que a gente teve um cenário em 2018 até 2021 em que CDI mais 3 era 6%. O cara saiu pegando, comprando colheitadeira, saiu comprando avião, saiu comprando filo, saiu comprando um monte de coisa. Só que diferente dos Estados Unidos, em que a dívida, você pega uma dívida lá a 5% ao ano, ela é 5% ao ano. Aqui você pega uma dívida, ela é CDI mais 3, tá certo? Se o CDI sai de 3 e vai para 15, ela sai de 6 para 18, né? E é um negócio absurdo, né? Fica muito inviável. Então, o que a gente tem que entender agora é que dar crédito tem que ser um negócio muito, muito profissional. Como fazer preço tem que ser profissional, como assegurar logística tem que ser profissional. E pouca gente trata isso com a seriedade e com o profissionalismo necessário, né? É, e se eu te perguntar, assim, a gente vê, nossos clientes, a gente vê, em lógico, vários níveis de maturidade, mas em geral você vê um time de crédito se profissionalizando nas empresas, tanto indústria quanto revenda, quanto sementeira, quanto concessionária, um time ganhando relevância. Assim, os caras, de repente, eles ganham um mandato maior e todo mundo entende que crédito é mais importante, mas ainda não estabilizou, assim, como é que é essa nova função de crédito nas empresas? Que recado que você dá para esse analista de crédito, gerente de crédito, que está ali no meio da carreira, que está precisando começar a pegar uma abordagem mais científica de crédito, que é isso que você descreveu aí, né, de colocar os números e olhar numa empresa que às vezes não entende muito bem isso, tomando as pressões do comercial e dos outros times para que a empresa também precisa vender, né? E precisando colocar em eficiência, normalmente com times menores do que deveriam ser. É, qual que é a dica para ele? Primeiro, né, Luiz, eu acho que assim, o segredo de qualquer um em qualquer profissão é não venda sua alma, né? Assim, não faça cagada e não deixe ninguém fazer cagada no na tua benção. Assim, isso é uma coisa super importante, né? Quando eu era vendedor, eu odiava os caras do crédito. Ah, há 30 anos atrás. Eu odiava, pô, o cara não libera, eu preciso faturar, o cara não libera, eu odiava os caras do crédito. Aí, à medida que você vai crescendo, né? Você vira diretor, aí você tem um PNL, né? Você tem um Profit and Losses lá, um DRE para entregar. Aí você diz, puta, o cara, esse negócio do crédito tá me ferrando, então eu preciso aprender a lidar com isso também. E quando você vira CEO, você não tem mais ninguém para culpar, né? Então o crédito também é tua responsabilidade. O que eu vejo é assim, primeiro, o pessoal do crédito tem que trabalhar sempre para ajudar o cara da equipe comercial e tem que fazer um trabalho grande de educar o cara da equipe comercial. Porque o cara da equipe comercial, ele não gosta de nada chato, certo? O vendedor, ele não gosta de rotina, não gosta de ritual, não gosta de fazer nada chato, né? Então, a primeira coisa, ele tem que ser firme, cara. Não queime o seu nome dando crédito para quem você sabe que vai explodir no seu colo, tá? Agora, você pode fazer isso de uma maneira em que você tenta criar uma solução e oferece alternativas. E simplesmente que não é dizer, não, não dou crédito para esse cara. Que sempre tem uma alternativa. A não ser que o cara esteja completamente quebrado e destruído, né? Você sempre tem uma alternativa, né? O barter é uma ferramenta que sempre você consegue
gerar caixa, enfim, e você consegue trabalhar bem. Então, o ponto é ofereça alternativas. Agora, crie processo estruturado. Né? Não trabalhe de maneira sem ter uma estratégia e sem ter regra clara. Porque quando você não tem uma regra clara de crédito, para quem que você vai dar crédito, em que situação, qual é o limite, que garantia, que documento para cada garantia, fica subjetivo e aí você está se pondo numa situação de exposição pessoal e, ao mesmo tempo, pondo a companhia na exposição. Então, estrutura o processo e tenta trabalhar com o processo estruturado. E, mais uma vez, trabalhe para ajudar o agricultor e o cara da equipe comercial. E traz o cara da equipe comercial, mostra que o cara da equipe comercial ele não quer entender. Você tem que educar ele. Tá? Muitas empresas têm um problema grave que é o CEO não assume para ele, ou o diretor, não assume para ele a responsabilidade do crédito. Né? Se você é um cara do crédito que está numa empresa que o CEO é doido, você tem que fazer ir embora e trabalhar na empresa séria. Se não, tenta trabalhar se o cara é sério, o cara está tentando fazer, comunica muito e seja estruturado. E use ferramentas, aprenda a usar ferramentas que vão dar velocidade. A ferramenta da TARC dá uma puta velocidade para o cara trabalhar. Né? A gente implantou lá na Sinova, né? O pessoal, eu conversei lá outro dia com o pessoal está adorando a ferramenta, né? Assim, muito mais rápido, as coisas fluem, né? O software não resolve. A engenharia de crédito ainda está faltando, né, Luiz? E aí isso aí está na mão de cada um dos teus clientes. Agora, o que acontece é que a tua ferramenta ou algumas outras ferramentas, né, mas a tua é hoje sem dúvida líder de mercado, a tua ferramenta dá uma velocidade para o cara no operacional, na esteira, que permite que ele tenha um processo de crédito mais inteligente. Ele possa construir isso e depois fazer o devido follow-up. E essa demanda de conhecimento, hein, assim, se você for pegar o tanto de produto financeiro que vai aparecendo, seguro, barter, coisas mais sofisticadas, hedging, de repente abrir um universo de soluções financeiras para poder compensar essa exposição, né. Você olhar, o produtor é um cara que é longo em soja e é curto no DI, que é uma situação que é corrigível via produto financeiro, hedgeia isso, né. E só que eu nunca vi nenhum produtor nenhum produtor de menos de 10.000 hectares fazer isso, difícil. Não, no mercado ainda não entendeu direito, com profundidade, o mundo de finanças avançadas, vamos dizer. Como é que você vê isso e a demanda disso nas empresas, né, para conseguir incorporar soluções desse tipo, para tornar as finanças mais robustas, né? Sim. Bom, o que acontece é o seguinte, né, Luiz? Eu me lembro, 94 foi uma crise muito brava. Tá? Ah, você tinha mais ou menos uns 60, 70% do dinheiro que o agricultor usava para se financiar vinha do governo. Tá? Vinha do governo. O governo dava dinheiro para financiar a agricultura. A crise de 94, o Fernando Henrique pagou a conta do agro inteiro. Tá? Porque o agro era um percentual pequeno da economia e tinha indústria, tinha não sei o quê. O Fernando Henrique pagou a conta do agro, né? Facilitou e tal. Por quê? Porque o agro era super pequeno, certo? E hoje o agro é 25, 30% da economia, cara, né? É o que empurra a economia. E o agro tem um problema que é você tem um ciclo produtivo, você recebe dinheiro 2 vezes por ano, certo? Então, teu ciclo de caixa é um ciclo de caixa de, no mínimo, 180 dias. Uma taxa de juros, se você estiver pagando 20% ao ano, absurda. Então, você tem que ter 20% de margem. 20% de margem não é fácil de fazer com soja a R$ 100. Né? Então, você tem que produzir muito. Então, assim, só que o que está começando e você tem uma outra coisa. Hoje, menos de 15% do dinheiro que vai que financia o agricultor, apesar do governo falar do plano safra e tal, o dinheiro não vem do governo. Tá? Você tem 1,2, 1,3 trilhões de reais que vai para crédito para o agro, tá? Você deve ter, sei lá,
100 bilhões, 100 bilhões, cento e poucos bilhões, que tem alguma influência do governo. O resto é mundo real, é indústria, é distribuidor, é trader, enfim, é esse o mundo real emprestando dinheiro. E isso aí o agricultor ainda não caiu a ficha para ele. Tá certo? Ele achava que ele ia lá no Banco do Brasil e ia pegar dinheiro forever. E está acontecendo aí, tá vendo? O Banco do Brasil, né, tá tendo reações, até na minha opinião, exacerbadas, e não vai ter mais o dinheiro. Então, isso aí, o que vai acabar acontecendo é que o agricultor vai ter que aprender a buscar essas ferramentas. Tá? Graças a Deus, o Brasil tem uma coisa que chama Frente Parlamentar da Agricultura, que está protegendo a isenção de impostos de algumas coisas. Então, porque o que acontece hoje, né? Se você hoje vai lá, né? Eu invisto, você investe, você põe dinheiro no CDI hoje, né? E paga, se o cara te pagar 100% do CDI, você recebe 15% ao ano. Pô, puta dinheirão, né? Só que aí o que acontece? Você paga imposto em cima disso aí. Aí já cai para uns 11 e alguma coisinha por cento ao ano. Tá? Só que você tem 5% de inflação, então sobra 6. Tá certo? Agora, se você faz um investimento isento, sobra 10, 12. Sobra quase o 12 para o investidor. Então, o investidor da cidade, ele quer emprestar dinheiro para o agricultor na mesma taxa que ele está emprestando para outras pessoas. Por quê? Porque ele não recebe, ele não paga imposto de renda. Então, é um negócio. O investidor urbano, ele quer emprestar dinheiro para o agricultor. Você conversa aqui com esses fundos de investimento, Todo mundo tem Fiagro listado. e agro e tal, todo mundo quer emprestar dinheiro. Por quê? Porque o que sobra líquido de inflação é muito mais alto. Tá certo? Assim, tem muita gente que não faz essa conta. Eu faço a conta o tempo todo. Pô, eu na minha pessoa física, mais de 80% dos meus investimentos na pessoa física em renda fixa estão em fundos isentos de impostos. E uma grande parte dele em CRAs, em Fiagros e tal. Né? Porque eu conheço todo mundo, então eu invisto nesses caras com uma certa segurança. Senão eu ponho meu dinheiro. Né? Então, o mercado está aí querendo oferecer dinheiro. E o agricultor precisa entender isso. E se o mercado entender, se o agricultor entender que ele, oferecendo a documentação certa, o distribuidor entender que ele, oferecendo a documentação certa, ele vai pegar o dinheiro, certo? Ele dá um CRA para entregar, ele vai dar uma CPR para entregar uma soja lá na frente, ele vai conseguir fazer uma antecipação daquilo, receber o dinheiro à vista, comprar o fertilizante à vista, comprar a semente à vista, comprar o defensivo à vista, que ele vai comprar muito melhor do que ele compra hoje. Tá certo? Do que ele compra a prazo. E para o distribuidor, poxa, beleza, eu deixo de ter o risco de crédito. Para a indústria, beleza, eu deixo de ter o risco de crédito. Então você tem um mundo de operações financeiras, porque tem um monte de gente aí querendo te emprestar o dinheiro. Por quê? Porque do ponto de vista líquido, você vai ganhar, sei lá, 60%, 70% mais livre de inflação por conta desse negócio ser do dinheiro do imposto, de 6 anos de imposto. Então é uma oportunidade brutal. Só que, para isso, você tem que seguir procedimento de crédito. Porque o cara, você vai lá, né? Eu frequento muito aqui a Faria Lima, né? Os Faria Limers, né? Hoje eu tenho um filho que é Faria Limer, né? Então eu falo para ele assim, rapaz, esse negócio aí no meio agro, esse negócio de ser Faria Limer é feio, né? Hoje em dia tá cheio de agro Faria Limer, mas já foi muito diferente. O meu filho é Faria Limer puro, ele não tem nada a ver com água, infelizmente. Mas eu lido muito com esses caras, e os caras, assim, o sonho do cara é ele fala assim: não, eu quero emprestar dinheiro pro agro, mas eu quero uma alienação fiduciária. Cara, não tem, certo? Você precisa trabalhar outras ferramentas. Né? Aí você olha, né? Aí você olha essas RJs e tal, você vai lá e olha, puta, tá lá o Banco do Brasil, cai quase todo. De vez em quando o Santander cai também. Né? O Itaú nunca cai. Por quê? Porque o Itaú só pega alienação fiduciária. Tá certo? É assim, ele só vai no certo. Né? Então, só que, cara, Em geral, clientes maiores também, né? em geral, trabalha com clientes muito grandes, né? Então você, né, você tem.
Agora, o que, que acontece? Não tem alienação fiduciária para todo mundo, certo? E não dá, não tem imóvel, não tem. Então você precisa trabalhar outras ferramentas. E ao trabalhar outras ferramentas, você vai conseguir trazer dinheiro à vista para o produtor para ele poder operar, até porque precisa de caixa. Né? E se você tiver esse tipo de ferramenta, até para a operação do dia a dia ele vai conseguir. Agora, o distribuidor, o produtor tem que entender que ele entregar documento, que é um negócio chato para danar, né? E eu sou produtor, assim, eu fico com preguiça de olhar, porque é muito documento, muito chato. Graças a Deus. E é invasivo também, né, você vai mandar seu IR, se a sua vida tá ali, né. Não, eu, por exemplo, na fazenda a gente não compra prazo, para não passar. A gente compra na fazenda pequena, a gente não compra prazo para não passar IR para ninguém. Então a gente compra tudo no curto prazo, para não passar o IR para ninguém. Por quê? Pô, eu não quero meu IR voando, né? É um negócio arriscado. Então, o produtor fica com medo desse tipo de coisa. Mas se você criar processos e ferramentas em que a privacidade deles sejam garantidas e que isso não passe na mão de um vendedor que depois passa aquilo para todo mundo, né? Se ele passa, ele não tem que passar na mão. Não tem que ter. Se o produtor faz uma carga do IR dele no sistema da Tarkin ou em outro qualquer sistema, e aquilo entra como uma base de dados para fazer análise de crédito dele, a proteção dele né, ele está protegido, a privacidade dele está protegida, e ele passa a ter crédito. Então, eu acho que os próximos 2 ou 3 anos você vai ter uma mudança muito grande. Agora, não adianta nada se você não fizer isso de uma maneira estruturada. E para ajudar o produtor, porque o produtor, assim, Luiz, a situação do produtor ela é muito crítica. É muito, muito crítica. As contas não fecham, né, no curto prazo. Então, para você resolver isso, você vai ter que ir usando essas ferramentas, e algumas delas são revolventes, né? Então você consegue refinanciar o cara por anos, né? Mas aí você vai precisar usar a ferramenta da TARC, vai precisar usar uma para pegar dinheiro do mercado financeiro. É pergunta também. Luiz, entre outras coisas que eu faço, né, eu trabalho, né, presto serviço para um fundo de investimento, para o qual eu já trabalhei antes, e buscando empresas no agro para fazer aquisição. E aí, outro dia, eu estava conversando com uma das empresas, empresa muito boa mesmo. Falei, pô, como é que tá aí, cara? Pô, tô preocupado, tô vendo distribuidor pegar dinheiro a 2% ao mês. Eu falei assim, rapaz, se tiver dinheiro a 2% ao mês, me avisa que eu pego. Então, assim, o cenário tá muito, muito feio. Né? E distribuidor tá pegando dinheiro a 2 em 2, 2,5, em caso de dinheiro de curtíssimo prazo, até mais do que isso. Né? O distribuidor precisa se profissionalizar também. Tá? Você tem 2 cenários na distribuição. Você tem um cara que é um distribuidor pequeno, que tem 3, 4 lojas, né? E esse cara continua ainda fazendo muita coisa na mão, e ele consegue, se ele tiver 200, 300, 400 clientes, né? Agora, você tem distribuidor muito grande, né? Que se não se digitalizar, está morto. E mesmo esse pequeno precisa se digitalizar para poder documentar e ter rastreabilidade dos processos. E aí esse cara vai conseguir garantir para o produtor que ele vai precisar crédito, porque o produtor precisa de crédito. E aí ele vai conseguir fazer bons negócios. O distribuidor que se estruturar vai conseguir gerar bom negócio, porque ele vai conseguir dar acesso a crédito para o agricultor. Né? Eu vejo uma coisa que é assustador, tá, Luiz, assim, é a rejeição das seguradoras de crédito ao agro, que elas sempre foram muito ávidas, agora elas não querem dar mais crédito para ninguém. Né? E você teve empresa, né? A gente teve aí uma invasão, que na minha opinião ela é positiva, tá? De empresas chinesas entrando no mercado direto. Né? Algumas dessas aí tinham
seguro de crédito da província da onde ela veio, lá da China, uma mixariazinha, pagava lá 1% de seguro de crédito, vendia para quem fosse, beleza. Depois de 2 anos, perderam o seguro de crédito, porque tomaram tanto ferro que perderam, certo? Então, e agora esse cara quer fazer seguro de crédito e não consegue, né? Porque não tem um processo de crédito. Então, seja revenda, seja distribuidor, seja fabricante de insumo chinês, indiano, suíço, o que for, precisa ter processo de crédito estruturado. Mas só tem engenharia de crédito. É aquela conversa que eu sempre tenho com você. Né? E precisa ter sistema que apresse, né? E que ajude ele a saber. Eu acho que é um problema de arbitragem, né, que a gente olha, assim, alguém assim, a gente tem que arbitrar esse risco, porque se não arbitrar, você não consegue pôr preço, né, se você não consegue pôr preço, o banco sempre vai cobrar o máximo. Se o banco não sabe, ele cobra mais caro, porque ele não é doido, né. Não, os caras ficam morrendo de vontade de emprestar dinheiro para o agro, porque a conta é essa que eu te falei. O cara faz 70, na última linha, o cara faz o dobro líquido, descontado da inflação, ou 60%, 70%. Ele quer emprestar dinheiro para o agro. Agora, só que os caras assim, morrem de medo, e morrem de medo com razão, porque não tem um processo transparente e o prazo é longo, né, Luiz? Eu lembro quando eu trabalhava na Caldi, que meu prazo médio de venda, cara, era 15 dias. Meu prazo médio de pagamento era 35 dias. Eu gerava 20 dias de caixa no negócio ali, entendeu? No agro, putz, 6 meses, tem café, chega a 11 meses, o algodão é 1 ano, né? Então, você é um negócio difícil. Então, o investidor, ele quer emprestar dinheiro para nós, mas para ele fazer isso, ele precisa ter segurança e transparência. Para a gente concluir, qual que é a mensagem que, se você tivesse um bilhetinho assim de metade de uma folha de papel para você mandar para o Rodrigo de 25, que você escrevia? Cara, primeira coisa, aprende que nem todo mundo é igual a você ou tem o mesmo objetivo de vida que você e quer ser um tarado que trabalha 14, 15 horas por dia. Tá certo? E aprenda a aceitar isso. Assim, nem todo mundo é tão maluco e apaixonado por executar ou por fazer quanto você. Tem gente que o cara. Eu tinha, na minha primeira posição de gerente, eu tinha um RTV que ele era presidente do Rotary. Cara, era um tremendo vendedor, mas ele gostava desse troço de ser presidente do Rotary. E aí eu consegui uma promoção para ele ser gerente numa outra regional de venda. Ele falou, não, não quero. Eu falei, pô, mas como assim? Você não quer ser gerente, cara? Eu falei, puta, deu um trabalho para eu começar. Não, eu não quero ser gerente. Isso naquela época, né? Eu tinha 30 anos de idade. Eu falei, cara, como é que pode? O cara não quer ser gerente? Hoje em dia eu olho para isso e eu vejo que certo estava ele, tá certo? A mulher dele tinha uma academia, ele ganhava dinheiro com a academia, ele era presidente do ROT. Isso aí, cara, é assim, eu aprendi muito com isso, né, ao longo dos anos, né? E era um puta cara, um cara que toda vez que eu encontro ele, eu gosto demais dele. Mas eu não conseguia entender isso aí. Né? Então, entender que tem gente que tem objetivo diferente do teu de vida e que quer fazer coisas diferentes e que tem prioridades diferentes, é uma coisa importante. Tem uma outra coisa, né, e que isso eu aprendi trabalhando nessas empresas de turnaround, tá, Luiz? Que é o seguinte, cara, aprenda a lidar com os bons doidos. Tá? Porque o que acontece? Quando você pega uma empresa que está numa situação difícil, muitas vezes você não vai atrair o superstar que tem inteligência emocional, que não sei o quê, que é o cara que se comunica bem. Você vai atrair um cara que é muito bom numa coisa específica, mas que é meio doido, certo? Que briga, que tem problema de relacionamento e tal. Isso aí, quando eu saí eu trabalhava na Bar, pô, quem eu quisesse contratar, eu contratava. Tá certo? Assim, 90% das vezes. Aí eu fui trabalhar no fundo de investimento numa empresinha, tocando uma empresinha desse tamanho. Cara, ninguém queria trabalhar para mim. Aí eu comecei a falar, bom, quem que eu sei aí que é um cara que é meio maluco mas que eu sei que se eu orientar bem ele vai funcionar, tal cara. Trouxe o cara, puta, deu super certo. Só que era isso aí, era um bom doido.
tá certo? Aprenda a aceitar trabalhar com os bons doidos, porque os bons doidos são os caras que transformam as organizações. Se eu for pensar bem, a gente é bom doido também. O bom eu não sei, mas doido é garantido. Não, os bons doidos são os que transformam. Né? E aí, se você ajudar o bom doido, né, esse bom doido vai virar um cara menos doido e a vida dele vai ficar mais fácil e vocês vão ser felizes juntos. É isso aí. Legal. Rodrigo, você gosta de ler? Tem algum livro fundacional que você gosta? Eu gosto bastante de ler, tá, Luiz? Eu comecei 3 MBAs e parei os 3, tá? Porque eu ia na aula e falei, puta, não estou aprendendo nada. E ao mesmo tempo eu lia muito e aprendia muito. Né? Eu tenho alguns livros que eu gosto muito, né? Eu sou um fã muito grande do Jim Collins, né? Que é aquele que escreveu lá Empresas Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar. Tem que é muito bom, que é mais recente, que é Grandes por Opção. Né? O meu preferido é o Empresa Feitas para Vencer, que ele tem lá ele cria um arcabouço de estratégias super interessantes, né? É um livro muito bom, muito, muito bom. Tem um outro livro que eu gosto muito, que fala muito sobre transformação, que é um livro que chama Quem Disse que Elefante Não Dança, tá? Que é um livro que foi escrito, que foi o cara que transformou a IBM. A IBM estava quebradinha na época que ela vendia PC, né? Ela era cara e tal, concorrendo com os chineses, concorrendo com a Dell, e esse cara transformou a IBM na IBM do Watson, né? Era um cara que chama Lou Gerstner. Esse livro fantástico, é um livro sobre transformação e execução, né? Maravilhoso. E tem um terceiro livro, que aí esse aí não é tanto de gestão, é um livro sobre pessoas, que é um livro que chama Grandes Decisões sobre Pessoas, é Great People Decisions. É um livro escrito por um argentino que chama Cláudio Fernandes Araoz. Eu tive a sorte de fazer um curso com ele uma vez em Harvard. E esse cara, ele fala o seguinte: as melhores pessoas têm 4 características. Escolha essas pessoas. Primeira coisa que a pessoa tem que ter é capacidade de aprender. E essa aí é até os 7 anos de idade. Tá certo? Não tem jeito. Se o cara não comer o feijão, não vai ter mais. Né? A segunda coisa que o cara tem que ter é orientação para fazer, orientação para resultado. Isso aí o cara até aprende a fazer e tal, né? E o cara, mas muitas vezes é próprio dele. A terceira coisa, que para mim é uma coisa que eu demorei para perceber isso, né, mas eu entendi isso quando eu li o livro, é curiosidade. Escolha gente curiosa. Porque gente curiosa inova, gente curiosa aprende, gente curiosa transforma. E a quarta coisa que ele fala é escolha gente que forma a gente. Esse livro é um livro muito bom, chama Great People Decisions, em português, acho que é. Eu sempre tenho ele aqui. Tô achando ele. Os outros 3 eu tinha lido já, esse aí eu não conheço, não. Não, esse livro é do argentino, mas é um bom argentino. Esse aí é um livro bem bacana. Chama Cláudio Fernandes Araújo. Ele tem 2 livros. Ele tem esse aí, que é Como é que você escolhe gente. É muito bom. E tem um outro que chama Não é sobre o que, é sobre quem, que também é sobre gente. Muito bom também, muito bom. Rodrigo, muito obrigado pelo papo, cara. É uma honra estar aqui. Adorei, aprendi muito aqui. E é sempre um prazer. Valeu, cara. Obrigadão, Luiz. Manda um abraço para a moçada aí. Beleza. E assim, eu tenho uma coisa legal, Sul, porque a gente vê os seus filhos aí, né, pelas empresas, gente que aprendeu com você e tudo, que fala seu nome toda hora, então de vez em quando aparece o DNA espalhado, né, com os processos, os métodos que os clientes fazem. Então assim, engraçado porque tem muita da sua escola na Tarkin aqui, na hora que a gente incorpora as práticas no produto, o nome repete algumas vezes. E isso é muito legal de ver, né, assim, esse legado que vai sendo gerado. A tua moçada aí faz perguntas inteligentes, cara. Eu gosto das perguntas. Você tem a Mahane e a Dalila são as meninas espertas pra danar, cara. São excelentes as duas, a gente é fã. Beleza, então. O Joia, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Prazer, cara. Joia, abraço.